Um antigo filósofo grego conhecido como Epicuro sustentava a crença de que a busca por extravagâncias não é essencial para alcançar a felicidade. Gastar grandes somas em férias luxuosas em locais distantes, acumular riquezas e bens em excesso, ou buscar poder através da política, na visão de Epicuro não resultaria em satisfação a longo prazo. Pelo contrário, tais atividades muitas vezes nos conduzem a desejos insaciáveis e nos privam de tempo, energia e, em alguns casos, até de nossa integridade moral. O próprio Epicuro optou por um estilo de vida simples, encontrando contentamento na apreciação de prazeres modestos, como vinho, pão e queijo, bem como em discussões filosóficas com amigos. Dessa forma, Epicuro nos lembra que a simplicidade e a busca por prazeres autênticos e relacionamentos significativos podem ser meios mais eficazes de alcançar uma felicidade duradoura, em contraposição às buscas frenéticas por extravagâncias e à acumulação de bens materiais. O vídeo Descubra o Segredo da Vida Livre e Simples tentou definir uma perspectiva filosófica do minimalismo. A palavra minimalismo é empregada em diversos contextos, adquirindo significados variados. Na música, caracteriza um estilo que se destaca pela sua simplicidade. Enquanto na arte minimalista, observamos o uso exclusivo de formas simples e abstratas. Recentemente, tem-se notado um aumento no número de pessoas que adotam o minimalismo como um estilo de vida, simplificando seus pertences para se livrar daquilo que é desnecessário. Essas diferentes manifestações de minimalismo compartilham um denominador comum: a busca pela eficiência através da utilização mínima, seja para criar uma peça musical ou artística impactante, ou para estabelecer um ambiente de vida agradável e descomplicado. Mas poderíamos aplicar este princípio também ao nosso bem-estar geral? Como podemos viver vidas felizes e prósperas sem quebrar financeiramente? Como podemos ficar satisfeitos sem custo? Como podemos ser ricos apenas com o mínimo? Vários filósofos do passado lançaram luz sobre questões como essas. Nesse vídeo vamos explorar diferentes visões sobre riqueza, desejo e prazer, e como ser rico pode ser bem barato. Possuir uma grande quantidade de dinheiro e bens materiais não garante necessariamente a verdadeira riqueza. Muitas vezes, embora não em todos os casos, as pessoas abastadas anseiam por acumular mais, mas vivem atormentadas pelo medo de perder o que já têm. Isso frequentemente as coloca em altos níveis de estresse, desconfiança em relação aos outros, e, por vezes, as isola daqueles que não gozam de estabilidade financeira. Essas pessoas podem, de fato, acumular riqueza material com sucesso, mas em muitas situações, esse feito não é alcançado sem sacrifícios significativos. Por exemplo, alguém que dedica 80 horas por semana ao trabalho dificilmente encontra tempo para relaxar, restando-lhe apenas escassos momentos para dedicar à família e aos amigos. Para Epicuro, filósofo que enfatizava a importância da família e das amizades, isso representa uma carência crucial para o bem-estar. Claro, nem todas as pessoas ricas se veem sobrecarregadas de trabalho.
E nem todas as pessoas que trabalham demais acumulam riqueza substancial, mas é possível observar uma correlação entre as duas situações. No livro A Via de Chuang Tzu, escrito por Thomas Merton, o filósofo taoísta destaca suas reflexões espirituais e filosóficas e revela uma observação perspicaz sobre os valores e prioridades da sociedade ao longo do tempo. Ele aponta que o mundo contemporâneo, assim como no passado, continua a valorizar aspectos como riqueza, status, longevidade e conquistas. Esses elementos são frequentemente associados ao sucesso e à felicidade na cultura predominante. Por outro lado, Merton também ressalta que a sociedade tende a condenar a falta de dinheiro, a baixa posição social, a reputação negativa e a morte prematura. Essas circunstâncias são frequentemente vistas como fracassos ou desventuras, e muitas vezes são estigmatizadas ou socialmente rejeitadas. A observação de Merton sugere que, apesar das mudanças ao longo dos séculos, os valores fundamentais da sociedade em relação ao sucesso, reconhecimento e bem-estar pessoal permanecem notavelmente consistentes. Essa constância pode ser vista como um reflexo da natureza humana e das aspirações culturais que continuam a influenciar nossas escolhas e prioridades. Em última análise, as palavras de Merton nos convidam a refletir sobre esses valores e questionar se eles realmente representam o caminho para uma vida plena e significativa. Elas nos desafiam a considerar se a busca incessante por dinheiro, status e sucesso material é, de fato, a chave para a verdadeira felicidade, ou se há valores mais profundos e autênticos que merecem nossa atenção e reflexão. As pessoas frequentemente buscam aquilo que é valorizado pela sociedade e evitam o que é condenado. No entanto, quando se veem privadas do que desejam, experimentam pânico e desespero. Estão tão envolvidas em suas buscas que a ansiedade torna suas vidas insuportáveis, mesmo quando obtêm o que acreditam querer. Paradoxalmente, sua incessante busca pelo prazer muitas vezes as torna infelizes. Os indivíduos ricos, por exemplo, podem tornar suas vidas intoleráveis, esforçando-se para acumular cada vez mais riqueza, que na verdade não conseguem usar. Nesse processo, acabam se alienando de si mesmos e se esgotando em seu próprio serviço, como se fossem escravos de desejos externos. Assim, surgem desvantagens significativas no conceito de trabalhar arduamente para obter um lazer abundante. Vale a pena jogar esse tipo de jogo? E se não, e optarmos por não perseguir o que o mundo valoriza, estaremos então condenados a uma vida de miséria? Ou talvez possamos encontrar prazeres mais baratos que proporcionem a mesma satisfação? Para muitos, o filósofo transcendentalista americano Henry David Thoreau pode ser considerado um adepto do minimalismo. Durante 2 anos, ele escolheu viver à beira do lago Walden, em uma modesta casa, possuindo apenas o essencial: uma cama, uma escrivaninha, uma mesa e algumas cadeiras. Suas experiências durante esse período foram cuidadosamente registradas e, posteriormente, publicadas no livro intitulado Walden. Em 11 de março de 1856, Thoreau compartilhou em seu diário seu profundo desdém pela busca de riqueza e viagens, em comparação com a vida simples e a conexão com a natureza que ele encontrava em seu entorno imediato, incluindo riachos, florestas e fenômenos naturais. Ele argumentava que, ao se acostumar com luxos, viagens distantes ou indulgências como vinho ou conhaque,
tais elementos se tornariam progressivamente mais importantes, enquanto as coisas simples perderiam sua relevância. Isso o levaria a depender de prazeres caros para satisfazer suas necessidades, resultando em um ciclo vicioso. Thoreau ilustrou seu ponto de vista afirmando que trocar sua cidade natal por Paris seria um negócio miserável. Essa troca implicaria em incômodo e aumento dos custos de vida, pois desenvolveria um gosto por coisas além das necessidades básicas. Consequentemente, prazeres acessíveis e simples se tornariam menos satisfatórios, e as pessoas se apegariam a prazeres caros, que muitas vezes vêm acompanhados de preços elevados. Ele também observou que algumas pessoas podem estar viciadas na ideia de que aquilo que gostam deve ser caro, relegando o prazer real em segundo plano. Thoreau, por sua vez, concentrou-se nas experiências e acontecimentos cotidianos, como suas caminhadas diárias, conversas com vizinhos e a observação de falcões do pântano nos prados de Concord. Para ele, esses momentos simples eram mais significativos e satisfatórios do que a busca incessante por luxos e bens materiais. Nesse sentido, não sou ambicioso. Não desejo que meu solo nativo se esgote e se esgote por negligência. Só é bom viajar aquele que me revela o valor da casa e me permite aproveitá-la melhor. Aquele homem é o mais rico cujos prazeres são mais baratos. Podemos afirmar que a verdadeira riqueza não se mede pela quantidade de bens que alguém possui, mas pela capacidade de encontrar contentamento no que já possui. Pode-se dizer que a pessoa mais rica não é aquela que tem mais, mas sim aquela que está mais satisfeita com tudo o que tem. E que estar cheio de desejos a serem realizados é pobre, mas estar contente é rico. Essa filosofia ecoa as palavras de Epicuro, que uma vez declarou: se desejas fazer um homem feliz, não acrescentes às suas riquezas, mas retira-lhe os desejos. A questão que surge é: quais são os prazeres simples de que Thoreau fala? E como podemos abraçar a vida com despesas mínimas? A resposta varia, uma vez que o prazer é uma experiência pessoal e subjetiva, e o que é considerado barato ou caro depende das circunstâncias individuais. Em última análise, o conceito de prazer barato é altamente individualizado e pode incluir coisas como apreciar um pôr do sol, compartilhar momentos com amigos, explorar a natureza ou dedicar tempo à introspecção. O segredo para abraçar a simplicidade da vida está em valorizar as pequenas alegrias que estão ao alcance de todos, independentemente de suas circunstâncias financeiras. É por meio da gratidão e da apreciação pelas coisas simples que podemos nos tornar verdadeiramente ricos em experiências e satisfação. Mas quais são esses prazeres baratos de que fala Thoreau? O autor, geólogo e pensador evolucionista do século XIX, Robert Chambers, afirmou em um diário que ler é uma forma barata de obter prazer. A leitura, na verdade, é hoje quase tão gratuita quanto o ar. Pareceria, portanto, que todos os melhores prazeres são os mais baratos. A natureza parece nos dizer que temos apenas que restringir nossos desejos ao que é bom, puro e elevado, para ser satisfeitos sem custo. A sugestão de Chambers está de acordo com as opiniões de Arthur Schopenhauer sobre o prazer. Em um de seus ensaios, argumentou-se que os prazeres de maior magnitude são aqueles relacionados à sensibilidade ou prazeres intelectuais, como a contemplação, a apreciação da poesia, o ato de aprender, a leitura e a meditação.
Conforme afirmado por Schopenhauer, todos os outros prazeres que não têm origem no intelecto pertencem a um nível inferior, uma vez que quase sempre vêm acompanhados à custa da dor e de algum grau de desconforto. Os prazeres intelectuais costumam ser acessíveis a um custo mínimo. Aqueles que valorizam esses prazeres podem considerar-se privilegiados nos dias de hoje, em que o alimento para a mente está amplamente disponível e, em grande parte, gratuito. No entanto, o que Schopenhauer chama de prazeres inferiores pode, em alguns casos, ser igualmente acessível. Por exemplo, desfrutar de uma boa refeição não precisa ser dispendioso se a prepararmos nós mesmos, especialmente quando se trata de uma refeição simples alinhada com os princípios de Epicuro. O custo de uma caminhada, por exemplo, está relacionado à energia muscular, mas é mínimo e, além disso, uma atividade gratuita. Agora, qual prazer pode ser considerado o mais agradável e, ao mesmo tempo, acessível? Epicuro poderia ter uma resposta para essa pergunta. Sua filosofia distinguia entre os prazeres em movimento e os prazeres estáticos. Os prazeres do movimento envolvem a busca de algo para satisfazer um desejo imediato, como comer quando se está com fome. Em contraste, os prazeres estáticos ocorrem quando o desejo é saciado, como a sensação de saciedade após uma refeição. Epicuro argumentava que os prazeres mais elevados eram os prazeres passivos, ou seja, a ausência de desconforto ou simplesmente a sensação de contentamento. Essa visão se assemelha à de Schopenhauer, na qual ele considerava que os prazeres em movimento exigiam esforço e muitas vezes podiam ser perigosos, dependendo da intensidade do prazer. Por outro lado, os prazeres estáticos não demandavam esforço, consistindo unicamente na sensação de contentamento após a satisfação de nossas necessidades. Schopenhauer, por sua vez, reconhecia que a felicidade estava fortemente associada à paz de espírito e contentamento. No entanto, ele ressaltava que para alcançar esse estado, era necessário superar o forte impulso humano, que ele chamava de vontade de viver. Essa tarefa representava um desafio, exigindo um grau de ascetismo que poucos poderiam adotar. Portanto, como podemos alcançar o prazer estático sem adotar uma vida ascética? Se filósofos como Thoreau Chambers, Schopenhauer e Epicuro estivessem vivos, eles possivelmente concordariam que a busca de prazeres simples e acessíveis é a melhor abordagem. Esses prazeres são facilmente obtidos e amplamente disponíveis, tornando-se a principal fonte de satisfação. Esse enfoque nos protege do estresse associado à busca de prazeres escassos e dispendiosos para atender às nossas necessidades. Quanto mais acessíveis forem os prazeres de nossa escolha, menos tempo e esforço precisaremos para alcançá-los, proporcionando-nos a oportunidade de desfrutar plenamente da vida, e mais gostaremos de não desejar mais nada. Obrigado por assistir. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para receber de graça conteúdos ricos para a sua vida.